junto em mais um vídeo do Thundercaus e eu vim comentar hoje sobre um assunto. Eu vim fazer um comentário que eu achei interessante, eu achei necessário. Todo mundo sabe aquele caso do menino de Cascavel que perdeu o braço porque colocou o braço dentro da jaula de um tigre. E aí o tigre dilacerou o braço dele, teve que ser amputado e tudo mais. Eu não vou comentar a responsabilidade do pai e nem dizer que muitos pais agem da mesma maneira, com o mesmo nível de irresponsabilidade em diversos aspectos. Também não vou comentar o fato de que o tigre não vai ser sacrificado. Isso foi um boato que aconteceu na web e teve até um abaixo-assinado, e eu fui um dos que assinei sabendo que era falso, mas assinei porque acho legal esse tipo de manifestação da sociedade, quando as pessoas se posicionam em relação ao assunto. Mesmo não sendo verdade, achei legal ter um grande número de pessoas se posicionando, e aí assinei esse abaixo-assinado, mas não, o tigre não vai ser sacrificado, ele foi isolado apenas para a própria segurança do tigre, porque ele ficou estressado com o que aconteceu e tudo mais. Também não vou comentar o fato de que o pai quer processar o zoológico e tirar uma grana, e que provavelmente é lógico que essa iniciativa partiu do advogado do pai, que fez o que qualquer advogado oportunista faria, né? Ele encontrou um motivo para conseguir ganhar uma notoriedade nacional e talvez uma gorda de uma comissão. Também não vou comentar que o Ministério Público está considerando processar o pai, o que de certa forma até acho justo. Lander, sobre o que você vai falar então? Bom, eu tenho perfil em várias redes sociais, na verdade tenho perfil em mais de 30 redes sociais, e em algumas redes eu tenho 2, 3 perfis. Todos os perfis sou eu mesmo e uso alguns apelidos que eu tenho de infância. Por que você tem tantas redes sociais? Cara, porque eu estudo redes sociais, cara, desde o início. Eu estudo web desde 94, quando eu tive contato, os chats, tudo. Então eu gosto muito desse tema, eu gosto de estudar cybercultura. Então eu tenho perfis em redes sociais pelo mundo todo e gosto de ver como é que as notícias acontecem, como é que se dá essa interação via rede social. Gosto de estudar o tema. E o que me chamou a atenção, antes do que me chamou a atenção, o fato é que esse tipo de acontecimento ele traz à tona a curiosidade das pessoas em relação a, em relação à mutilação, né? Todo mundo quer saber como é que é o momento de ter um braço dilacerado por um bicho, por um animal selvagem. Então as pessoas pesquisaram muito sobre esse vídeo. Felizmente, se não me engano, tem só um vídeo que mostra o momento em que o bicho pega o braço do menino, e esse vídeo é bem difícil de encontrar. Mas o que me chamou a atenção não é esse comportamento que é o normal, é o esperado. O que me chamou a atenção e foi o motivo de ter feito esse vídeo, não é o fato de estar começando a pipocar vídeos e fotos sobre mutilação, sobre ataques, sobre pessoas, mutiladas por animais, por guerra, por bomba, por coisas. O que está me chamando a atenção é que eu estou percebendo o perfil das pessoas que estão compartilhando isso. E aí, para você me entender, a gente classifica o perfil das pessoas que utilizam a tecnologia. Eu trabalhei muitos anos em uma empresa de tecnologia, e a gente sempre, dentre as várias classificações que a gente usa, a gente classifica os usuários como low users, ou seja, aqueles usuários que usam pouco ou usam o básico. O cara vê um e-mail, faz uma pesquisa, vê um vídeo, baixa um filme, quer dizer, usa muito pouco. Vê sites de notícias que todo mundo vê. Então esse cara é o low user, esse cara usa equipamentos baratos, ele não precisa de um puta equipamento, de uma puta máquina, ele vai na boa, né? E a gente classifica, numa outra ponta, resumindo muito, como o cara que é o usuário avançado, o high user, aquele cara que trabalha com isso todo dia e de repente faz muita pesquisa e pesquisa em outros idiomas, ou às vezes desenvolve algum tipo de aplicação, trabalha com ferramentas. Então esse cara fica muito conectado em várias redes sociais, conectado em celular, conectado em tablet, conectado em notebook, conectado em desktop, sempre conectado, sempre usando diversas plataformas, joga online, baixa muito filme, faz upload de arquivos. Então tem um perfil que a gente desenha como os high users, aqueles caras que conhecem o funcionamento da web,
conhecem diversas aplicações, diversas formas de navegar. E aí, o fato é que assim, como esses caras conhecem o funcionamento da web, as pessoas que trabalham com a web mais de perto e estão sempre conectadas, é normal, nesses momentos, você ver esse tipo de material partindo de um usuário avançado. Então é normal a gente ter esses surtos em que o usuário avançado compartilha e os low users, como nunca viram, ficam curiosos e tal e começam a compartilhar, mas a fonte é um usuário avançado. E ele compartilha por vários motivos. Na verdade ele compartilha mesmo para dar uma bagunçada na coisa, para trazer à tona mais assuntos do gênero, porque o ponto que eu quero te falar é o funcionamento da web, e esse vídeo é voltado para você que não é um usuário avançado, para tentar te explicar como é que funciona a web, para você entender o que está acontecendo. Bom, então, como eu te falei, o normal é um usuário avançado compartilha, o usuário básico ele acha curioso, ele compartilha uma, duas vezes, um ou dois níveis na rede social dele e para, porque a rede social dele, normalmente, a maior parte da rede social de um usuário básico é de usuários básicos, então eles rejeitam. Bom, mutilação, coisas assim, então cessa. Veja, parte de um usuário avançado, normalmente, faz uns 2, 3 níveis em usuário básico e para. É assim que é o normal. Agora, o que não é normal, e o que me chamou a atenção para esse vídeo, é o usuário básico, que ele não quer ver isso, ele não quer consumir isso, mas o usuário básico ir na fonte, buscar e compartilhar. Até porque esse tipo de conteúdo, tortura, sei lá, mutilação, bombas, resultados dessas coisas todas, e então tudo muito no fundo na web, tá junto, sei lá, tá junto com pedofilia, com como fazer arma, com como fazer bomba, como um monte de coisas, né, nesse nível assim, inclusive com, né, o que você imaginar que o ser humano, que é possível que o ser humano faça, coisas que você não gostaria de ver, existe e tá bem no fundo. E é esse fundo que eu quero te explicar como é que funciona, porque eu tenho certeza que esse usuário que está buscando isso para compartilhar, ou buscando para ver, ele não quer o resultado do que ele está fazendo. Então a ideia é te passar isso. Como assim lá no fundo? Existe um conceito, a gente basicamente divide a web num conceito entre a web invisível, a underweb, a web baixa, né, a deep net ou a deep web, e a surface, que é a superfície, né? Então, tudo que não está na superfície está abaixo dela. Como assim superfície abaixo? Assim, tudo que você vê no Google, no Bing, no Yahoo, em buscadores normais, está na superfície da web, está aparente, está visível. Tem uma estimativa de que é como se fosse um iceberg. O que existe no fundo, que não está aparente, é muito maior do que o que está aparente. E nesse fundo tem de tudo. Tudo que você imaginar. De coisas, sei lá, como eu te falei, esse nível. Mutilação, estupros, carnificinas. Tudo que você imaginar está nesse fundo. Algumas coisas que estão nesse fundo são páginas normais que só estão lá porque não tem ligação com uma outra rede social ou com uma outra página. Mas o que é importante desse vídeo, quero te deixar claro, é o seguinte: a lógica da internet é a mesma lógica do mundo real. Como assim? No mundo físico, eu não gosto de falar de esse termo mundo real, porque para mim não existe diferença entre o virtual e o real, e na verdade não existe mesmo. Mas, vamos lá, no mundo físico, como é que uma pessoa fica famosa? Como é que uma empresa vira líder de mercado? Ou mesmo como é que um candidato é eleito? No mundo físico aqui, ou melhor, aí, fora da câmera. Como é que é no mundo real que isso acontece? A premissa é: uma pessoa fica famosa, uma empresa vira líder, um candidato é eleito porque as pessoas se interessam, porque as pessoas consomem
As pessoas escolhem esse produto para consumir. Essa é a lógica. Então, sei lá, a Beyoncé é famosa porque as pessoas gostam de consumir a Beyoncé. As pessoas consomem a imagem, a música dela, a voz, o que ela aparecer, as pessoas vão consumir. Se ela aparecer amanhã com esse mouse na mão, as pessoas vão comprar esse mouse, entendeu? As pessoas consomem a marca dela. Mas por quê? Porque as pessoas se interessam. Tô falando que isso é uma análise, né, uma análise macro. Não tô entrando no quesito do talento e tudo mais. Falando assim, a premissa é, as pessoas se interessam. É isso. Aí a Porta dos Fundos, porque é famoso? A mesma coisa. A Porta dos Fundos é famoso porque a galera curte, a galera gosta, a galera procura, assiste, consome. Claro, não tô discutindo, tem qualidade, mas de novo, isso aqui é uma primeira análise, mas uma premissa. A premissa é, as pessoas se interessam. E isso vale pra tudo, né? Tudo, político, por que o Lula tem a influência que tem, é isso. Tá, e aí? Bom, e aí que a web também tem essa lógica. Como assim? Eu não te falei que existe um underweb, um mundo embaixo da superfície de toda sorte de coisas, muitas inclusive ilegais, como eu te falei, pedofilia, como fazer bomba, né? Muitas coisas ilegais, tá tudo abaixo. Não está nos buscadores. As pessoas, de maneira geral, não procuram, não buscam. Então, pra gente entender, o sistema dos buscadores, os robots, como é que funcionam os spiders, os sistemas dos buscadores? Esse sistema, ele busca, ele associa pessoas, ele associa comportamento. Como assim? Durante algum tempo, quando você digitava na web Preta Gil, ele dizia assim, o buscador, o Google no caso, dizia assim, você quis dizer gorda? Percebe que o Google não tem nenhuma intenção de ofender a Preta Gil, mas o sistema funciona por ocorrências. Como muitas pessoas se direcionavam a ela como gorda, o buscador entendeu que era um sinônimo, ele quis corrigir. Você quis dizer isso porque ele entendeu que era uma ocorrência. Tem um jornalista que, se eu não me engano, é César Tralli. Algum tempo atrás, você colocava César Tralli e aparecia ocorrências de comportamento homossexual. Por quê? Porque as pessoas se referiam de alguma forma em relação a esse cara assim. Porque o Google, o sistema, e isso vale para o Bing, para o Yahoo, o sistema, ele não tem nenhum interesse em ofender a pessoa. Ele só trabalha com uma ocorrência, ele reflete o comportamento das pessoas. Tá, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô vendo acontecer algo muito parecido com uma história que eu li há muito tempo, que eu tenho quase certeza que é do Veríssimo, mas eu não me lembro da história, não me lembro do título, não me lembro do nada. Mas a história era mais ou menos assim, era uma crônica. Era algo mais ou menos com... Eram duas senhoras, duas velhinhas, que estavam falando mal de um filme. Aí elas diziam assim, porque isso é uma pouca vergonha, como é que eles podem passar um filme desse de sexo? No meu tempo não tinha essas coisas. Algo precisa ser feito para mudar isso. Duas senhorinhas, uma falando com a outra, né? E aí na crônica, de repente, as luzes se acendem e elas combinam de voltar amanhã para ver na outra sala do cinema pornô onde elas estavam se teria alguma baixaria como essa que elas haviam acabado de ver, né? Então, a brincadeira é essa, elas estavam dentro do cinema pornô, falando mal de um filme pornô, quer dizer, você tá ali, entendeu? É essa mesma coisa, quer dizer, eu vejo pessoas, usuários básicos, que não têm um interesse, né, pelo menos não no grande volume, de ver ou compartilhar, não concordam com essas desgraças, essas coisas, mas compartilham, e logo depois de compartilhar, elas mesmas detonam a existência desse tipo de conteúdo. Então, com certeza o low user, ele não tem a intenção de trollar a web. Ele não tem a intenção de causar o desconforto ou de multiplicar esse caos de desconforto e tal, trazer coisas de baixo, como um usuário avançado faria para dar uma trollada, entendeu? Ele vai colocando, a galera vai compartilhando e aí a coisa vai saindo um pouquinho do fundo e beleza. Então a moral da história, a moral dessa conversa é: se você não quer ver atrocidades, se você não quer ver carnificina, não pesquisa.
acima de tudo, não compartilha. Lembrando que se você for pego pela polícia por algum motivo qualquer e encontrar no teu computador ocorrência de buscas ou vídeos sobre baixados sobre pedofilia, coisas assim, você vai ser considerado um pedófilo. Se você for pego em alguma situação, eu lembro daquele rapaz que estourou uma bomba perto de um repórter, a máquina do cara tinha pesquisa sobre bomba caseira. Ok, então vai ser bem complicado o cara se livrar e comprovar uma inocência. Quer dizer, ele tem pesquisas, buscas e material baixado sobre bomba caseira. Ele vai dizer que não foi ele que soltou a bomba. Entende como não existe e nunca existiu privacidade na web? E não adianta você formatar sua máquina. Não adianta. Então, a brincadeira não existe anonimato na web. Qualquer coisa que você esteja fazendo, não existe formatar tua máquina, não vai apagar os vestígios que você está fazendo. Não existe uma vida virtual e nunca existiu. Existe uma única vida e você é responsável por ela. E por último, sempre, em todas as situações, quem manda é você. Se você não quer que uma determinada música fique famosa, é simples, não ouça. Se você não quer que uma novela continue, não assista. Se você não quer que uma empresa cresça, não consuma os produtos da empresa. Se você não quer que um político se eleja, não vote. Ou melhor, aí nesse caso não vale o não vote, né? Porque lembrando, a Constituição é muito clara. Uma pessoa é eleita pela maioria dos votos válidos, e votos nulos e votos brancos não são válidos. Então vamos lá, todo mundo votou em branco e nulo, só o cara votou nele, o cara se elege. É assim a lógica. Então teu voto nulo ou branco, ele simplesmente não conta. Essa pessoa, esse cara que você não quer que seja eleito e você votou em branco ou nulo, ele vai ser eleito pelas pessoas que votam nele e você vai ter que engolir isso. É tão simples assim. Então galera, esse aqui foi um vídeo bem rápido só para dar essa conversa. E antes que você pense em me criticar porque eu tô falando que existe uma underweb, cara, eu não acho que não saber dessa existência vai mudar alguma coisa, entendeu? Eu sei que muita gente vai assistir isso aqui, vai colocar no Google underweb, deep web, vai achar um monte de imagem e a maioria vai achar que está na deep web. Não, você tá só num pedacinho dela e já é isso tudo que você tá vendo. Eu espero que você não vá atrás, porque se você for atrás, você vai encontrar e aí, beleza. Se você tem esse perfil, se você gosta disso, que eu vou fazer, você já deve até conhecer isso. Esse é um fato. Então, eu não estou ensinando a entrar na Deep Web antes que você venha me detonar. E não é a ideia também ensinar isso, porque não vai ter muita coisa útil para você fazer lá. Na verdade, nada lá vai ser útil para você. E então é isso, caso você pense em detonar agora, aqui embaixo nos comentários. Espero que você não faça isso. Valeu galera, até a próxima.